Amém, irmãos? Capítulo 4 da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, parte B, não é mesmo? Parte 2, já que a gente expôs uma parte do capítulo aqui, vamos nos deter agora à segunda parte e aprender um pouquinho mais das Escrituras, mais um domingo. É maravilhoso, irmãos, eu folhava as Escrituras, essa aqui é a Bíblia que eu uso para expor, né? Agora até ganhei uma do irmão Fernando de estudo, uma bala, né? Uma top, mas essa aqui é a que eu rabisco, né? Aí eu estava folhando o Novo Testamento, que já está quase tudo rabiscado, é uma bênção poder expor carta a carta e entender um pouquinho mais do que Deus quer falar para a gente, aprender um pouquinho mais das Escrituras, e renovar a nossa mente todos os domingos, para a gente ser um pouquinho melhor, né? Como pessoa, como cristão, e pela renovação da mente, do entendimento, a gente conseguir alcançar aí, chegar perto da estatura de Cristo. Mas, vamos ao texto, irmãos. O que a gente viu na primeira parte desse capítulo 4, não é mesmo? Para os irmãos lembrarem bem, até alguns irmãos vão acompanhar pelo YouTube depois, mas Paulo, no capítulo de número 13, faz essa transição do capítulo de número 2 para o 3, falando a respeito de um novo povo. Os irmãos bem lembram, né? Do novo povo que Deus uniu os gentios e os judeus e se tornaram um novo povo, que agora se chama igreja. Né? Deus não uniu os gentios aos judeus, tornando os gentios judeus. Não deu acesso dos gentios para os judeus, não. Ambos, ele aproximou tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto. É o que ele vai dizer lá no verso de número 17, 18, 19, ali do capítulo de número 2. E tornou um povo só. No capítulo número 3, Paulo fala que esse mistério de um novo povo em Cristo foi revelado. E que além de ser revelado, agora ele está comissionado à igreja. E que cabe à igreja fazer-se conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Né? Então, Paulo comissiona essa verdade aos povos, dizendo, agora que vocês se entendem como igreja, sabem que assim o são, vocês devem pregar essa verdade. E aí, no capítulo de número 4, Paulo vai dizer assim, outra coisa, irmãos, além de vocês pregarem essa verdade, vocês se entendendo como igreja, precisam entender também a maneira como vocês devem se relacionar. A forma relacional dentro da igreja. Então, Paulo vai iniciar o capítulo de número 4 falando sobre a unidade da fé. E aqui eu coloquei alguns pontos principais do domingo passado, que Paulo coloca nessa primeira parte do capítulo de número 4. Ele vai dizer assim, olha, a igreja, ela é uma unidade. E para que essa unidade fosse fortalecida, eu dei dons à igreja. Deus deu dons à igreja. Esses dons aqui no capítulo de número 4 de Efésios é tratado como os ministérios, né? Que ele deu alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres e pastores e tudo mais, né? E ele vai dizer que esses ministérios, que são usados para fortificar a unidade da igreja, tem exatamente esse propósito de criar na igreja unidade, não disparidade. Os irmãos lembram que a gente viu no domingo passado? A gente ainda dá aquela boa e velha criticada nesses ministérios de alto êxito aí que nós vemos hoje, né? Que são usados para promover a própria pessoa e não a igreja. Então cria uma disparidade, criam super crentes, né? O ministério que faz com que as pessoas que o detêm tenham assentos privilegiados nas igrejas, as cadeiras mais bonitas, assentos mais altos, são quase que intocáveis, não. Esse nunca foi o propósito do ministério. O ministério tem como propósito fundamental a unidade da igreja. Então, se tornar numa linha única com a igreja, no mesmo nível, não acontecer essa disparidade, né? Paulo fala sobre isso, e Paulo também fala que os ministérios devem levar ao conhecimento de Deus. Então, além de criar unidade, lá no verso 13, ele vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Outra coisa, outro propósito desses dons que Deus dá à igreja é levar o conhecimento de Deus, né? Outra velha crítica, que não é levar o conhecimento da pessoa, né? Daí a gente vê muitos lugares lotados de gente para ouvir um camarada, não para encontrar Jesus, ouvir e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Para ver um cara, para ver, eles botam... Eu já fiz isso, irmãos, sinto-me culpado, né? Arrependo-me desse velho homem, de botar na cabeça a faixa de uma pessoa e ir no show dela, dizendo, Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Mas acontece com o velho homem. E Paulo também nos ensina no início do capítulo 4 que a gente tem que andar de modo digno, como igreja. Ele abre o capítulo 4 dizendo isso, olha, eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos para que vocês andem de modo digno nessa vocação. O que é andar de modo digno? A gente viu lá humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Então, fazer aquela força para que a comunhão seja o principal fator, né, dentro da igreja, não é mesmo? Então, Paulo inicia o capítulo de número 4 falando sobre a fortificação da unidade da fé através dos dons, né, e a forma como nós devemos ser diligentes também, né, diligentes dentro da igreja. E aí a gente começa a nossa leitura hoje a partir do verso de número 17 até o verso de número 32, para aprender um pouquinho agora da parte B desse capítulo. Então, verso de número 17, vamos em leitura. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade que há em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Bom, se Paulo tratou agora no início, ou pelo menos na parte A do capítulo 4, sobre a unidade da fé na igreja, que é fortificada pelos ministérios, não é mesmo? Agora, dentro dessa ideia de fazer com que o povo se entenda como igreja, um novo povo, ele vai dizer o seguinte: olha, irmãos, além de vocês serem um só, vocês precisam buscar a santidade. Vocês precisam ser uma igreja santa, porque a santidade vai ditar os nossos relacionamentos. Tanto é que, se a gente for olhar lá para as obras da carne, em Gálatas 5, a maioria das obras da carne dizem respeito a relacionamentos. Alguns dizem respeito a pecados de imoralidade sexual, outros dizem respeito a pecado de religiosidade, né, bruxaria e tal, e heresias.
mas a maioria deles ali vai falar a respeito de relacionamentos. Se a gente voltar para Gálatas 5, ele vai falar assim, ó, dissensões, facções, discórdias, invejas, né? Então, a grande parte desses pecados falam a respeito de relacionamento. Então, a contraponto disso, a santidade na igreja vai ser um grande fator que irá caracterizar uma boa relação entre ela mesma. E agora Paulo vai sair desse assunto da unidade da fé e entrar no assunto da santidade da igreja. Agora é super interessante como Paulo vai fazer isso, porque ele não vai dizer assim, irmãos, vocês têm que ser assim, assado, assado, assado. É muito interessante a forma como Paulo escreve, porque ele vai iniciar falando sobre santidade. Como é que ele faz isso? Falando como não se deve viver. Lá no verso 17 vai assim, ó, portanto, digno o Senhor testifico que não mais andeis como os gentios. Agora deixa eu dizer uma coisa. A partir de agora eu vou falar sobre santidade com vocês, e deixa eu falar para vocês do jeito que eu não quero que vocês vivam. O jeito que vocês não devem proceder na sociedade e também na comunhão entre vocês na própria igreja. E ele vai exemplificar isso usando a palavra gentios de forma pejorativa aqui. E vai dizer assim, ó, não andeis como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E até do final do verso de número 18, Paulo vai dar pelo menos 3 características aqui que englobam uma pessoa que está distante de uma vida santa. É bem interessante isso aqui, porque às vezes nosso conceito de santidade ele foi bem quebrado assim por algumas coisas que a gente vinha aprendendo, talvez numa antiga experiência de fé. Mas Paulo vai dizer o seguinte: não andei como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância. São 3 aspectos que envolvem a mente, 3 aspectos que envolvem a psique. Então, é importante, irmãos, a gente entender que a conversão, ela de fato tem uma origem espiritual, não é mesmo? Se tem uma coisa que a pregação reformada tem de muito útil, é que ela deixa bem claro que a transformação da vida das pessoas nunca vai depender do pregador. Nunca vai depender. Que ela depende somente de Deus, né? As Escrituras dizem que a gente semeia, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. As Escrituras dizem que aquele que tem capacidade para convencer-nos dos nossos pecados, do nosso juízo, da nossa justiça, é o Espírito Santo de Deus. Não cabe a nós. Isso é um processo sobrenatural causado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, como isso se dá na vida dos crentes? Bom, se dá de forma racional. Se dá de forma natural na mente. A sua origem, a origem da conversão e da santificação do crente é espiritual, mas vai acabar se dando de forma natural nas nossas mentes. E por esse fato, a gente pode perceber essas 3 características que Paulo inclui aqui das pessoas que estão distantes de uma vida santa em Cristo, que corromperam a sua mente e entregaram a sua psique, a sua mente, às coisas do mundo. Então, conforme o capítulo 12 de Romanos, é exatamente o contraponto do que Paulo vai falar no capítulo 12. Porque lá Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, ou com esses séculos, ou com esse século, não é mesmo? Mas sedes transformados pelo poder da renovação de vossa mente. Então é exatamente isso que Paulo vai falar ali, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, entregais o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, não transformai o mundo, transformai-vos como? Pelo poder da renovação de vossa mente. Agora, contraponto disso é exatamente o que Paulo vai falar aqui no verso 17 e 18, que aquelas pessoas que estão fora de um caminho de santidade ficam obscurecidas na sua mente. Ficam obscurecidas na nossa mente. Então, o primeiro passo que Paulo aconselha a igreja para se tornar uma igreja santa é se policiar quanto ao fato de onde você coloca os seus pensamentos e a sua mente, com o que você preenche a sua cabeça.
Com o que você preenche. Então a gente se pergunta para nós mesmos, não é? Onde a gente tem colocado a nossa mente? Se a mente é um meio pelo qual o Espírito de Deus usa para transformar, para nos transformar e nos santificar, da mesma forma é o local onde Satanás trabalha. Da mesma forma. Logo mais para frente, Paulo vai dizer assim, olha, não deis lugar ao diabo, nós já vamos chegar lá. Logo é o mesmo lugar onde Satanás trabalha. Então, como que a gente pretende ser santo e buscar santidade porque ele foi santo? Se nós colocamos a nossa mente à disposição de Satanás todos os dias. Se nós colocamos a nossa mente à disposição do mundo e à disposição de coisas vãs todos os dias. Então é necessário que todo crente que busque santidade coloque a sua mente na verdade, primeiramente. Coloque a sua psique na verdade, porque é exatamente ali onde o Espírito Santo de Deus trabalha para promover santidade dentro da igreja. Agora, veja bem, as pessoas que estão distantes da santidade, e santidade não é um negócio roto, né? Santidade não é uma coisa estereótipa, é botar um ternão e falar grosso e, sei lá, falar bonito. A maior característica da santidade, a contraponto das obras da carne, se dá nos relacionamentos. Na forma como as pessoas da igreja te veem e a sociedade te vê. Se de fato você reflete a Cristo. E dessa forma, a santidade só pode ser vista nas nossas vidas quando nós nos encontramos com outras pessoas. Né? Sozinhos, isolados, não tem como representarmos a santidade, nem dentro da igreja, nem na sociedade. Agora, o que acontece com as pessoas que não buscam se santificar em Cristo? Porque Paulo está falando isso aqui, olha, eu não quero que vocês sejam que nem os gentios. E como que são? O que acontece com esses camaradas que estão obscurecidos de entendimento, que vivem na vaidade dos próprios pensamentos e na ignorância da vida? Veja lá o que acontece no final do verso 18, ele vai dizer assim, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa palavra dureza aqui no grego é poros. Eu não sei se eu estou falando com o sotaque certo, né? Mas essa palavra no grego, ela traz muito a ideia de quando um osso é quebrado e ele se calcifica, né? Ele fica mais forte do que já era, fica mais duro do que já era. Essa palavra porós no grego, que vai ser traduzido como dureza, exalta exatamente essa espécie de calcificação do osso, que torna ele cada vez mais duro. É como se Paulo estivesse dizendo que as pessoas que entregam as vossas mentes ao mundo, se obscurecem, estão sendo todos os dias endurecidas no seu coração. Endurecidas todos os dias, resistindo. A que ponto que isso chega, não é mesmo? No verso 19, Paulo vai falar assim, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis. Essa dureza de coração, que vai se tornando nesse coração quebrado, que vai endurecendo quanto às coisas de Deus, se torna insensível para as coisas de Deus. Insensível também ao pecado. A gente se pergunta, vamos trazer para uma aplicação mais prática. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu já tive em alguns lugares, em algumas festas de casamento e comemorações, que eu me negava a participar de alguns momentos da festa porque eu via crianças pequenas dançando músicas de prostituição. Eu via crianças pequenas fazendo danças de músicas impuras, imorais. E os seus pais riam daquilo, davam risada daquilo. Por quê? Porque eles se tornaram insensíveis quanto ao pecado. Por que na nossa sociedade hoje é produzido, no meio artístico, nós produzimos filmes e músicas extremamente depravados, e isso se torna normal até para muitos crentes, quando vem isso na internet, quando vem esse tipo de podridão, porque a insensibilidade toma conta do coração dessas pessoas, e não conseguem enxergar mais o quão discrepante é aquilo. O quão sem sentido é as meninas exporem seus corpos na internet atrás de visualizações e tudo mais, porque isso se torna normal. A insensibilidade entra dentro da igreja.
E aí Paulo vai falar assim, ó, não sejam como essas pessoas que obscurecidas estão endurecendo o seu coração a ponto de se tornarem insensíveis. Acham que isso é normal. Meu Deus do céu, irmão, isso não é normal. Não é normal. A igreja precisa ser santa. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Claro que a gente tem que abordar a santidade como um fator que provém de Cristo, não é mesmo? Nós não nos tornamos santos para alcançar a Cristo. Nós nos tornamos santos porque alcançamos a Cristo, não é mesmo? Os quais, tendo se tornado insensíveis, o que acontece? Se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então a insensibilidade, ela vai se desdobrar em uma entrega total às nossas paixões, né? E o pior de tudo é que além de essa insensibilidade fazer-nos nos entregar às nossas paixões, Deus também nos entrega. Uma coisa não anula a outra. A gente precisa lembrar lá do capítulo de número 1 de Romanos, versos 24, 25 e 26, aonde Paulo fala a respeito da promiscuidade, da impureza de Roma, aonde varão se relacionava com varão, deixando o uso natural, a ponto que Deus os entregou às suas próprias concupiscências, não é mesmo? É o que o texto vai falar. Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. E é exatamente as duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Uma vez um amigo meu me falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele disse assim, cara, eu li o capítulo 1 de Romanos e eu entendi muito bem o que acontece quando o texto fala que Deus os entrega às suas paixões infames. É literalmente quando Deus tira o pé do freio, né? É como se as pessoas se levassem a um nível de impureza, e exatamente o que Paulo fala aqui, se entregando a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza, e Deus fala assim, então tá bom, tira o pé do freio. E aí ele entrega as pessoas que também estão se entregando, e as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, às suas próprias paixões, as tornando-as cegas para as coisas que são de Deus, as coisas boas que provêm de justiça e tudo mais. E Paulo está falando, irmãos, cuidado para que vocês não entrem nesse caminho. Cuidado para que vocês não se tornem insensíveis e achem que o que acontece na sociedade é normal. Ah, isso é normal, as crianças, nossas crianças, nossos filhos estarem consumindo conteúdo imoral e pornográfico com 8 anos, com 10 anos. Não que tenha alguma idade que isso seja cabível, mas veja bem o que acontece. Então se policiem, irmão, sigam as palavras e os conselhos paulinos, quando ele diz assim, ó, não andeis como os gentios, não andeis, porque se vocês quiserem que o relacionamento entre vocês prevaleça, vocês precisam buscar separação, que é exatamente a tradução literal do termo santidade em grego. Separados, que nos taxem, irmãos, como estranhos, como antiquados, como quadrados, sei lá o que for, não importa. A igreja não pode permitir que dentro dela entre esse tipo de insensibilidade, de falta de tato quanto ao pecado. A igreja não pode permitir que isso aconteça. Porque Paulo vai falar no verso de número 20 assim, ó, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E é interessante que ele fala, não foi assim que aprendestes a Cristo, né? E não de Cristo. Porque, veja bem, Cristo, além de ser o nosso professor, o nosso ensinador, ele também é o conteúdo a ser estudado. Cristo, além de ser o nosso mestre, ele também é a disciplina a ser estudada. Ele é o próprio foco e centro dos estudos. Então é colocado como a Cristo, vai sugerir isso. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que Paulo está dizendo assim? Irmãos, quando a gente busca a santidade em Cristo Jesus, quando nós buscamos ser separados, né? E lembrando, irmãos, não é aquela santidade, aquela coisa estereótipa. É buscar ser santo segundo as Escrituras. É buscar nos despojar das nossas próprias vontades em prol do próximo, não é mesmo? Busqueis isso. Quando vocês se despojam do velho homem, é necessário que vocês se renovem de um novo. Eu usei o termo aqui, quando a gente estava expondo o primeiro capítulo de Éfeso, de que Deus nos tira de um poço onde nós estávamos mortos, sujos pela lama do nosso pecado. E quando Ele nos coloca fora do corpo, Ele nos revive, não é mesmo? O que Paulo está dizendo assim, ó, não basta Cristo lhe tirar de dentro do poço e lhe colocar morto fora do poço. É necessário que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Então, não basta apenas se despojar do velho homem, é necessário que você assuma uma nova posição. E a partir do verso número 25, Paulo vai falar exatamente isso. Veja o exemplo do verso 25, olha só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então assim, ó, não basta parar de mentir. Tem que começar a ser sincero, verdadeiro. Não basta eu apenas parar de cometer os pecados que eu cometia. Minha vida agora precisa frutificar virtudes, precisa se santificar, precisa mudar o status. Não é possível que nós entremos na caminhada da fé e passam-se 20 anos e nós somos as mesmas pessoas. Não conseguimos ser renovados pelas Escrituras e aprender as Escrituras e através do Espírito Santo de Deus nos tornarmos pessoas melhores. Não basta apenas abandonarmos nossas antigas práticas, é necessário que pratiquemos novas práticas, que glorifiquem a Deus. Então não basta apenas abandonar a mentira, é necessário que falemos a verdade. Verso de número 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Paulo está dando aquela velha possibilidade de que explicando que há a possibilidade de nós irarmos e não pecarmos. Apesar de ser algo extremamente difícil. Se eu pegar 2 exemplos nas Escrituras, a gente tem lá em Êxodo 32, Moisés, quando irou-se vendo o pessoal dançando frente ao bezerro de ouro, né, perturbou-se em seu coração. A gente tem em Mateus 21, 12, quando Jesus dá um laço lá nos comerciantes que estavam no templo, né? Tira a chicotada dos camaradas de lá. Então Jesus também se irou, mas eles não pecaram, existe essa possibilidade. Agora, melhor é que a gente não se ire. O que Paulo está falando aqui, ele está recitando, pelo menos parafraseando, os Salmos 4.4. O salmista Davi, lá no Salmos 4.4, fala para que perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre vossa cama e calai-vos. Esse é o aconselhamento de Davi. Se vocês estão irados, levem isso para a cama, falem consigo mesmo e se calem. Por quê? 27. Nem deis lugar ao diabo. Exatamente, a gente viu aqui logo no começo que o campo da psique e da mente é onde frutifica a santidade, mas também é o lugar onde Satanás trabalha. E quando nós somos acometidos por ira, qual é a primeira coisa que a gente perde? A razão, não é mesmo? Quando nós somos acometidos por raiva e ira, qual é a primeira coisa que a gente perde? A razão. Aí se torna um terreno fértil, não é mesmo? Para que Satanás venha e tome um lugarzinho, né? Um lugarzinho. Não deis o lugar ao diabo, é o que Paulo vai falar. Por isso irai-vos, mas não pequeis. Logo mais à frente, Paulo vai falar não irai-vos, né? Ele só está dizendo que existe a possibilidade, sim, de haver uma ira sem pecado, mas logo após ele vai aconselhar que esteja longe de nós essa ira. Agora ele vai dizer no verso 28 assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Volta Paulo a falar sobre esse despojo
do velho homem e do revestimento do novo. Não basta parar de furtar, tem que ser generoso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. É novamente Paulo ratificando que, irmãos, quando nós procuramos uma vida em santidade com Cristo Jesus, não basta a gente abandonar nossas práticas. É necessário que nós assumimos uma postura de novas práticas nos nossos relacionamentos. É incompleto a nossa vida cristã se apenas nós vivermos uma vida de não fazer as coisas. Eu conversava com a Jéssica essas semanas atrás sobre uma coisa que eu vi um irmão falar que eu achei muito interessante. Pensem comigo assim, ó. Uma água aqui, né? Eita. Pensem comigo assim. Se você está num casamento e daí, vamos supor que eu chego em casa do trabalho e a Jéssica fala assim pra mim, amor, me ajuda com a louça. E eu falo assim pra ela, amor, eu tô cansado. É questão de separação? E daí ela vai assim, como assim? Não é questão de separação. Então não vou fazer. Então, beleza. Aí eu chego em casa outro dia e falo assim, amor, me ajuda com isso, com aquilo. Vamos fazer um negócio. Eu falo assim, não tô... É questão de separação? Não é questão de separação. Então não vou fazer. Quanto tempo esse casamento vai durar? Então é exatamente assim que muitos querem tratar Deus. Senhor, é questão de salvação? Então não vou fazer. Aqui tem que ser... Não, é questão de salvação? Então não vou fazer. Quanto tempo você acha que essa vida de fé vai durar? Não dura. Porque o camarada quer viver no básico, né? Ele quer só abandonar as antigas práticas e não quer assumir novas práticas. Ele não quer assumir suas responsabilidades. Ele não quer ter desejos pelas coisas virtuosas que exemplificam a santidade no caráter. Não, só quer abandonar as antigas práticas e olha lá ainda, né? E fazer o básico. Como que se mantém um relacionamento com o básico? Não tem como. É questão de salvação? Não é, então não vou fazer. Ser generoso é questão de salvação? Não, então não vou fazer. Não tem como. E nem é isso que as Escrituras nos falam, não é mesmo? Porque as Escrituras nos trazem o processo e os frutos da santidade como evidência da salvação. E é por isso que Paulo vai falar assim, não basta apenas parar de mentir, é necessário que fale a verdade. Não basta apenas parar de furtar, é necessário que seja generoso. Olha o que ele vai falar no verso número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente boa para edificação. Não basta parar de falar porcaria. Tem que assumir um linguajar que edifique a igreja, conforme a necessidade. É exatamente esses exemplos que Paulo está dando aqui. Não basta você apenas se despojar do velho homem. É necessário que você se santifique e se revista e se renove no espírito do vosso entendimento e se revista de um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E lá no verso de número 30, Paulo vai dizer assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. A gente já aprendeu aqui sobre o selo que nós temos do Espírito Santo de Deus lá no capítulo 1, não é mesmo? Que ele é o penhor da nossa salvação, que ele é a garantia que nós temos para termos acesso aos céus. E Paulo está dizendo assim, não entristeçais o Espírito. Outra prova de que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é mesmo? Não é um ser impessoal, né? Que nem aquela galerinha que é contra a Trindade. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece. Ele vai falar assim, não entristeçais o Espírito de Deus. Lá em Isaías 63:10, Isaías fala um pouco sobre isso. No contexto em que Isaías fala, que ele diz que Isaías fala que Israel se rebelou contra Deus e entristeceu o Espírito de Deus. Lá em Isaías 63:10. E o versículo está dentro de um contexto de livramento, quando Deus traz vitória ao povo de Israel frente aos seus opositores, e
E mesmo após Deus ter sido misericordioso, mesmo após Deus ter os livrado, eles se rebelam contra Deus e os entristecem. E é exatamente o que Paulo está falando aqui, irmãos. Vocês já estão despojados do velho homem em Cristo Jesus. Então não entristeçam o Espírito de Deus. Não vivam em inconformidade com o que Deus exige de vocês. Busquem santidade. Busquem novas práticas. Busquem ser mais do que o necessário, mais do que o básico. Não entristeçam o Espírito de Deus, nos quais vocês foram selados. Ele está garantindo a vossa salvação até o dia da redenção, e vocês os entristecem. Longe de vós, irmãos, toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Aqui ele vai dizer, longe de vós toda ira. Veja bem, né? Não contradiz o verso de número 26, onde diz, irai-vos, não pequeis. Exatamente, se caso vocês se irarem, não deixe que a ira que o sol se ponha sobre nós. Aí tem uns camaradas que vão... As escrituras têm muitas linguagens, né, irmãos? A gente não pode ler todos os textos de forma literal, né? Os camaradas vão falar assim, dá para se irar desde que a gente não passe de um dia para o outro a ira, né? Se irar e se livrar da ira até o sol se pôr, tá valendo. Aí o pessoal que mora na Groenlândia lá tá ferrado, porque lá o sol se põe 2 vezes por ano, acho, né? 1 vez por ano. Fica lá. Não dá, né? Não dá para ler o texto de forma literal sempre. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. O exemplo final disso tudo é Cristo. O exemplo final disso tudo é Cristo Jesus. Paulo sempre vai tratar que Cristo vai ser o nosso modelo final. Então, é aquela coisa, se em algum momento vocês tiverem dúvidas sobre como proceder em situações difíceis nas vossas vidas, tragam à memória aquela velha pergunta clichê. O que Cristo faria? O que Cristo faria? Porque Ele é o nosso modelo final de aplicação, porque se há uma pessoa que se despojou de si mesmo para promover uma coisa chamada igreja, é Cristo Jesus. Né? Eu acho que vai acabar que todo o sermão da carta de Efésios eu vou voltar aplicando o capítulo 2 de Filipenses lá, onde fala que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e tudo mais. Então é exatamente dessa forma que Paulo vai findar o capítulo de número 4, falando para que a igreja seja santa. Santa. É exatamente o que Pedro vai falar na primeira carta pastoral dele lá. Cristo diz, sede santo, porque eu sou santo, tenha-me como modelo final das coisas. Lembrem-se, irmãos, não basta a gente apenas viver no básico, fazendo só o que é necessário. Não, eu acho que desse jeito aqui eu tô salvo, eu não vou me envolver mais, porque ele dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho querer viver assim, integralmente para a glória de Deus e tal. Tem que ficar se envolvendo com coisa na igreja e tudo mais. Não que a igreja, que a obra de Deus se limite na igreja, mas é sempre aquela, né? Eu vou fazer só o necessário, que vou fazer só o basiquinho. Não basta. E eu falo isso a respeito de caráter também, não apenas de relações eclesiásticas. Não basta apenas a gente parar de mentir, não basta apenas a gente parar de furtar, não basta apenas a gente policiar a nossa boca para não falar mais palavras torpes. É necessário que falemos a verdade, sejamos generosos. Paulo usa 3 exemplos aqui, mas quantos lugares nós poderíamos aplicar isso? Não é mesmo? Então, irmãos, a nossa santidade dentro da igreja sempre vai ditar as nossas relações. E por mais que e a gente crê piamente, por mais que nós creiamos piamente, que todo processo de salvação se dá em origem espiritual, nós precisamos policiar a nossa mente. Porque é exatamente aqui onde Paulo diz que as pessoas que estão longe de um caminho de santidade erram, se tornam vaidosas nos pensamentos,
obscurecidos do entendimento, vivem em ignorância. Então que a gente possa policiar nossa mente, que a gente possa entender que a santidade é o que rege nossas relações, e que a gente não viva, irmãos, somente no básico, e que a gente não viva somente no que não é questão de salvação. Vamos nos colocar em pé? Reflitam sobre esse texto, irmãos. Paulo finda esse capítulo de número 4, dizendo para que nós sejamos benignos, compassivos e perdoadores uns com os outros, também como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine cada dia mais da sua palavra e como nós devemos, para a honra e glória dele, buscar santidade em Cristo Jesus. Vou chamar o irmão Vinícius aqui, para ele estar orando.